Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mais, que começa agora na sua rádio Som Maior, FM 100.7 para todo sul catarinense, para todo o norte gaúcho, para quem está pelo Brasil ou pelo mundo. Seja muito bem-vindo pelo 48.com.br. O programa Mais tem na apresentação eu, Magali Amboni, na produção Vanessa Clarinda e na operação técnica Marlon Medeiros. Eu convoco vocês hoje a aumentar o volume do rádio, prestar atenção nessa conversa e principalmente participar com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone 48 34 31 51 50. Esse é o nosso telefone fixo e o nosso telefone de WhatsApp, mesmo número, tá? 48 34 31 51 50. Vem pra cá, participa no Instagram, eu sou @Magali Amboni, vai lá. Me segue, pode deixar comentário, perguntar. Essa semana teve gente que passou mensagem que não queria ouvir a entrevista que falaram, ela não pôde ouvir. Eu já passei o link, que a gente também está no Spotify com o programa Mais para vocês. Hoje nós vamos abrir a semana, a segunda-feira, falando sobre relacionamento e falando sobre casamento. Duas pessoas diferentes que resolvem passar uma jornada juntos, construir uma vida juntos. Vem filho, trabalho, profissão, rotina, convivência do casal. Como lidamos com tudo isso? Quando estamos no início, tudo é lua de mel, tudo é maravilhoso, mas a rotina, os anos de casamento vão, eu vou botar dessa forma, pesando de alguma forma. E aí como é que a gente vai olhar para esse parceiro ou para essa parceira e entender que precisamos sempre estar nos movimentando no processo? Enquanto elas estão se arrumando aqui na mesa, porque eu estou com um timaço de mulheres para falar sobre tudo isso, eu vou rapidinho para o meu primeiro bloco de entrevistas e quando eu voltar, eu vou ter a Elisete Mendes, Letícia Olívio e Simone Cardoso da Luz Correia, 3 mulheres para falar sobre qual é a importância e como podemos ter estratégias que vão impactar positivamente nesse relacionamento. Eu já volto. Estamos voltando com o programa Mais e você está convocado a participar com a gente, 48 34 31 51 50. No bate-papo de hoje eu vou falar sobre relacionamento, né? Essa vida 2, o casamento. Como é que podemos trabalhar para ser duradouro? Ou muitas vezes, como é que podemos trabalhar com a maturidade quando esse relacionamento acaba, para termos aí continuar tendo um relacionamento positivo com o nosso ex. Aí vou falar, meu caso é isso. E aí nós vamos entender um pouquinho mais com as nossas convidadas de hoje também sobre tudo isso. Eu estou recebendo ela, a Elisete Mendes, que é mentora de casais, fala sobre autoconhecimento, perdão e como a comunicação pode ajudar a fortalecer um relacionamento. Tudo bem, querida? Tudo bem, Magali. Seja bem-vinda. Muito obrigado, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer participar aqui e vamos falar de casamentos fortes. Com certeza. Recebo também a Letícia Olivo, que é empreendedora, e aí vai falar também desse processo de como olhar para o trabalho, de como olhar para o filho e de como tu olhou para o teu divórcio. Tudo bem? Isso, tudo bem, Magali. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E eu recebo também a Simone Cardoso, da Luz Correia, formada em administração, 20 anos na área financeira, e aí resolve deixar isso de lado e se dedicar ao filhinho, como diz ela. Tudo bem, Simone? Tudo bem, bom dia, Seja prazer conhecê-la. Estamos aí para esse bate-papo bem gostoso. Eu tenho certeza que vai ser. Até porque, vou começar com a Elisete, quando a gente fala sobre relacionamento, parece que cada vez mais está difícil o processo. Uhum. Temos as mídias sociais que atrapalham, né? Temos os WhatsApps, temos aquela pessoa solteira que entra talvez no relacionamento, ou aquela pessoa que está no casal que olha para o lado. Uhum. Então, assim, precisamos primeiro entender o que é importante quando falamos em ter um relacionamento, Elisete. Então, Magali, é bem isso mesmo, né? Hoje, cada dia mais, a gente vê que os índices de divórcios têm crescido, mas às vezes a gente esquece de olhar para os índices que ainda estão em fortalecimento. Exato. E sim, as mídias sociais, elas deveriam ser algo que possa nos dar um suporte, e na verdade, às vezes ela tem separado, né, muitos casais, porque a distância acaba crescendo. A gente se relaciona com alguém que está distante no celular e a gente esquece da presença de
quem está próximo e está convivendo do nosso lado. E isso tem separado casais, sim. Então, sempre a gente precisa olhar para o equilíbrio, né? Trazer o equilíbrio para essa relação e olhar, porque eu às vezes brinco assim, ó, não somos competidores, né? Estamos jogando no mesmo time. Fato. E às vezes o casal passa a olhar, você tá fazendo mais isso, não, mas é tu que não tá fazendo aquilo. E aí, então, parece que cria-se aí, então, uma concorrência entre o casal dentro de casa e isso vai distanciando as pessoas, distancia o coração. Então, quando o equilíbrio não caminha junto, então, sim, a distância cresce e aí o amor esfria. Eu digo que o amor chega numa ordem e ele vai embora na mesma ordem, né? Então, primeiro é a admiração. Eu admiro essa pessoa por X situação. Depois eu passo a respeitar essa pessoa e aí eu respeito ela ainda mais e aí o amor se instala. Mas quando o amor vai embora, é pela mesma ordem. Eu vou perdendo a admiração, já não admiro mais. E aí o respeito vai saindo pela porta e aí o amor foi embora. E aí a gente não pode deixar esse nível. Então, se a admiração acabou, mas ainda tem respeito, dá para restaurar. O diálogo é a principal ferramenta do processo? Essencial. Não existe um bom casamento sem um ótimo diálogo, ou um bate-papo, ou uma conversa, ou uma reunião. Semana passada fiz um podcast, o casal chama isso de reunião. Então, eles têm um encontro marcado para uma reunião mensal. Que às vezes as pessoas dizem que é DR, mas aí eu pergunto, quem é que quer ter uma DR? Só o fato de falar DR já é uma coisa chata, ninguém quer, né? A gente já pensa numa coisa assim, traumática, um bate-papo chato, não é? Exato. Briga. Exato. E se as pessoas às vezes tratam numa empresa, a empresa quer resultado, certo? A gente faz reunião de resultados. Por que que uma empresa tem os seus resultados e no casamento a gente não busca os nossos resultados ou o objetivo pelo qual a gente casou? Ou às vezes, eu costumo pegar bastante isso no consultório, qual o objetivo de vocês enquanto casal? E às vezes o casal não sabe. Por que que casou? Não sabe. Não então deixa de isso ser um compromisso, né? Exato, a assim gente como precisa. Na empresa, o casamento também é. Claro. Né? E a gente precisa alinhar antes de casar. Qual é o nosso objetivo? O que nós dois queremos para nossa vida juntos? Porque não é bom que o homem viva só, né? Mas o que a gente quer? Só juntar a escova de dente? Pra que a gente casa? Até porque, exatamente, pra que a gente casa? Precisa ter paz nesse relacionamento, né? Precisa. Essa vida a dois, ela tem que ter paz. Porque se não tem paz, exatamente, pra quê? Pra quê? E aí, que paz que eu vou arrumar se a gente nem tá alinhado? Nós não sabemos viver sozinhos? A gente é bíblico, né? Tá na Bíblia. Não é bom que o homem viva só. E Deus criou a Eva pro Adão. Mas ele já não andava só, ele tinha companhia de Deus. Porém, ele precisava de uma companheira, né? Uma companheira idônea. Nós, mulheres, somos essa companheira idônea. Mas quem é o nosso Adão? Será que a gente conversa para saber o que a gente vai fazer juntos? A gente tem necessidade de conviver juntos, de partilhar a vida juntos. E aí, quando a gente tem a necessidade de compartilhar e conviver juntos, ao mesmo tempo a gente precisa ter a nossa individualidade. Isso. Né? Somos seres diferentes, duas educações diferentes que resolvem morar dentro do mesmo lugar. Geralmente é difícil e precisa aí soltar um pouco, ceder um pouco, os dois de cada lado, para a coisa funcionar. Tanto a Simone quanto a Letícia foram pacientes da Elisete, fato? Isso mesmo. Por que vocês procuraram a terapia? A risada da Vamos Simone é lá. ótima. Cada uma tem uma boa história. Eu me emocionei aqui agora quando estava falando do diálogo, porque eu sou casada há 17 anos e eu já tenho uma filha de 11 anos. E o meu marido sempre quis. Eu lembro que nossa bebê era pequenininha, nossa menina de hoje era bebezinha. Ele sempre dizia que ele queria ter mais um filho. E eu fechava a fábrica ali, tava ótimo. E para teres ideia da importância do diálogo no relacionamento, que ele sempre expôs a vontade dele de ter outro filho. Expôs ao ponto de quantas vezes eu disse pra Tina Elisete que brigávamos em casa porque, na minha opinião, não era ter outro e na opinião dele, sim, ele queria ter outro. E eu sempre
depois a gente conversou, eu e a Elisete, tudo é o entendimento, é se colocar no lugar do outro. O porquê que ele queria tanto e eu não queria, porque eu ficava braba, ele também tem que me entender que eu não quero, sabe? E daí o diálogo é o ponto de, tipo assim, ele propôs pra mim, vai procurar uma ajuda então, uma terapia pra entender o porquê de não querer, sabe? E daí foi quando eu encontrei a Elisete, a gente conversou, né? Eu acabei, né, descobrindo N motivos do porquê de não querer ter outro filho. Por isso que eu digo que o diálogo e né, o olhar ao próximo, entender assim, ó, bom, meu marido quer tanto, por que que eu não quero? Né? A minha filha queria, né, Elisete, na época. Isso também é se permitir, né, Simone? Porque se a gente não se permite, a gente vai ficar fechada no nosso mundo. Isso. E eu não quero olhar para as minhas dores. Porque às vezes as pessoas têm muito isso, né? Vou tampar o sol com a peneira, não vou olhar para isso e ele que entenda e é assim. Acabou. Só assim, né? Isso, e aí por isso que eu digo que é uma parceria o casamento. Sim. E não é duas pessoas remando para rumos diferentes, não somos concorrentes. Lembro né? que muito na terapia eu dizia pra Elisete que eu não me conformava, não sei se você Isso, lembra, lembro. de eu estar ali, porque eu tinha a minha convicção de que eu não queria. Por que que eu teria que me tratar? Né? Por que não ele? Por que não ele? Entender que eu não sei quero. eu não sei se ele Eu está recebo ouvindo. essa pergunta quase todo dia. Ei, Elisete, não sei se ele está ouvindo, mas por que que eu fui obrigada a ir na Elisete e não ele? Mas porque hoje nós temos o Lucas de 8 meses, né? Então, quem tá ouvindo a Rádio Som Maior no programa da Magali, se tiver algum problema que não conseguir convencer em ter o filho, liga pra Elisete, que olha, o convencimento é bom. Ela me ligou e disse assim, Zete, eu tô te dizendo uma coisa. Tô saindo da minha ginecologista, tirei o DIU e tu é responsável por isso. E foi final de dezembro ou janeiro? O que você tirei? me mandou a mensagem. Eu tirei em dezembro e janeiro. E janeiro engravidou, né? Isso. Aí eu tava lá de férias, finalzinho de domingo, eu me lembro. E aí daqui a pouco meu celular, brim. Aí eu assim, opa, vou ver o que é. Fui olhar, Simone, ela não costuma me mandar mensagem, muito menos no domingo, vamos ver. Aí ela mandou uma mensagem, querida titia. Responsável pelas fraldas. Lembro que nós terminamos a terapia, ela faz um checklist, né? Não sei como é que se fala na terapia, do o que a Simone foi procurar a Elisete e o que resultou, né? O que deu certo. Porque a gente alinha objetivos da terapia, né? O meu principal objetivo era entender o porquê que eu não queria ter outro filho. No final, terminamos a terapia. Eu acho que deu certo, que eu já saí grávida da terapia. Porque a gente descobriu tanto o porquê daquilo, né? E entender e ver que a outra pessoa queria tanto, por que não, né? Então, ficou uma coisa bem legal, assim. Ô, Letícia, deixa eu te botar na jogada. No teu caso, né? Tu é divorciada. Isso. E aí, a terapia também te ajudou no processo que eu acho que é fundamental de ter um bom relacionamento com o ex-companheiro, Isso. porque existe uma filha no processo. Com certeza. Né? O casamento é entre o casal, esse filho não tem que estar no meio. Foi mais tranquilo para ti? Como é que está sendo? Então, quando eu cheguei a estar na Elisete, né, a minha preocupação era muito isso, a minha vida pessoal, né, porque eu me juntei com 19 anos, né, muito nova, né, já tive a Sofia com 19. E então, a minha preocupação sempre foi assim, eu tinha muito medo em relação a ela, em relação a mim, como é que eu ia fazer. Será que eu vou dar conta? Isso, será que eu me perguntava isso. Será que eu vou dar conta na minha vida pessoal? A Sofia também, né? Ela tem os compromissos dela e sempre aquele medo, né? E eu tinha muito medo, assim, de me separar, né? Porque era um desafio, né? Fiquei um bom tempo com ele. Não, é um luto que a gente vive, né? né? É um luto, né? E apesar de tudo, eu sempre falei pra ela assim, eu quero muito isso, mas eu quero que seja um bom relacionamento, né? Pela Sofia, por nós também, né? Porque claro. Eu acho que Pela nenhum filho... que viveu, né? Porque nenhum filho merece ficar no meio de uma turbulação que não é dele, né? Porque Concordo. O que eu aprendi é que sempre é o casal, né? E não é o pai e a mãe, né? É o casal que se divorcia, né? E não o filho né? do pai ou da mãe, né? Isso, então pra Sofia eu sempre vou ser a mãe e ele sempre o pai, claro. sempre, né? E hoje, assim, eu consegui fazer, a gente é muito amigo, né? A gente é muito amigo, a gente conseguiu, né, da melhor forma ser muito saudável, assim, né? Então hoje ela conversa comigo sobre ele,
né? Então, assim, a minha parte na Elisete foi isso, de ter um bom relacionamento pós-separação. E eu acho que tem dado muito certo, assim, né? A Sofia foi muito tranquilo, assim, Tá dando pra conta ela. Sozinha? Então... Letícia, das coisas que tu achou que tu não conseguirias? Porque daí tem um profissional junto. Eu até né? falei pra Elisete, assim, fico surpresa às vezes comigo mesma, né? Porque eu trabalho ali, né? Eu vendo as joias, né? Aí ela tem os compromissos dela, né? Ela faz fono, ela faz reforço ali na escola dela, né? E esse ano eu também comecei a trabalhar com meu pai no financeiro da empresa. Né? Então, no fim, eu achei que eu não ia fazer nada. No fim, eu tô fazendo tanta coisa que às vezes eu acho assim, meu Deus. E a Letícia amadureceu muito nesse processo, assim, de coragem, de força, né? Porque, às vezes, as pessoas não se acham capazes de fazer alguma coisa, se sente menor, se sente inferior. Isso a gente não tá falando aqui que precisa ser assim para as pessoas, não. Eu digo sempre para todos os meus clientes, né? A gente trabalha aqui para fortalecer os casamentos. Mas quando a pessoa às vezes se sente tão para baixo, tão entristecida, tão insuficiente para as coisas, ali a gente trabalha para que ela consiga de verdade realizar aquilo que é os objetivos dela, no sentido, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser uma boa mãe? Era muita preocupação da Letícia. Será que eu vou ser uma boa mãe? Será que eu vou dar conta de instruir a minha filha sem que ela sofra nesse processo? E eu digo que eles estão tirando muito de letra isso, de manter ela numa boa relação, tanto com o pai quanto com a mãe, e se manter saudável junto com eles, porque eles fazem coisas juntos, eles fazem as coisas para a menina juntos, de uma maneira harmônica, sabe? E aí, quando a gente fala dessa maneira harmônica, vamos combinar que nem todo divórcio é essa belezinha toda. É que... Né? Porque assim, vamos divorciar, a primeira coisa que entra no meio é a raiva. O ódio. Mas, Magali, eu não vou dizer que não tem, porque porque não tem como não ter essa, né, tanto É uma de um lado... disruptura, né? Porque é também, né? isso. Vem a não aceitação Tem primeiro. a dor, né, envolvendo, né? Exato. E nesse meio, ela sofrendo, não deixa de sofrer, apesar Claro. de ela estar bem, ela teve o luto dela Claro. também, né? E foi... E ali a gente também trabalhou, né, Letícia, essa questão de como ela iria tratar com a menina. Isso. Olha, e se sentir saudade do papai? O papai tá ali, filha, ele vai estar sempre pretinho. Então, todo um processo cuidando dela e cuidando da menina, de como ela direcionar, de como ela fazer, porque é importante fazer isso. Pra quê? Pra que ela não se sinta sozinha. Agora rompeu e rompeu pra mim também? Não. Rompeu o pai e a mãe, não rompeu para a criança, ou a relação entre pai e filha. Eu acho que até, eu penso que como vocês tomaram essa decisão antes de chegar nessa situação, Magali, de, tipo assim, ó, dos dois não conseguirem mais se olhar. Não deu mais certo, ok, nós temos a Sofia, que é um bem em comum, né? E temos que conviver com ela, tem que ser uma situação harmônica. Então, vamos chegar o início, desde o início da nossa conversa, que era? Era o diálogo. Então, ao ponto de conversar e ver assim, ó, nós temos algo em comum. E antes que nós não consigamos mais nem olhar um pro outro... E que fique aquele inferno dentro de fique casa, um que a criança inferno. fica Isso. vivendo isso, e né? se culpando também, né? Hoje a Sofia tem 2 casas, 2 pessoas, né, que conseguem conviver, do que ter uma casa. Nós estamos aqui falando de casamento, ok, mas também temos a possibilidade de, ok, não deu certo, mas tem N motivos do porquê não, né? É que a gente tem que viver uma relação saudável. Tem que entender que esse casal são 2 adultos e não 2 crianças para ficar brigando em guerra e numa luta de ego. Porque daí passa a ser uma luta de ego. Se não senta, conversa, dialoga. E, claro, tem todas as fases, né? Da não aceitação, da raiva, tem tudo isso. Mas quando a pessoa resolve amadurecer, que foi esse processo que a Letícia veio buscar, eu quero fazer isso da melhor forma possível, com o menor impacto possível. Então, foi isso que ela veio amadurecendo. E hoje ela vive para cuidar da empresa, cuidar da filha e fazer essa relação mais harmônica possível. E cuidar dela. Isso, e nesse meio tempo ainda consegui ter uma saúde mental boa, né? Isso. Que eu digo assim, a Elisete transformou o quê? Porque quando já foi falado disso outras vezes, era sempre muita briga, muito raiva, né? E hoje, assim, eu aprendi que quando tinha situações de desentendimento, eu parava, respirava e em vez de responder,
sabe? É esse Silenciava, amadurecimento, né? tipo... É uma postura, né? Isso, é uma postura que, tipo, não vamos entrar nisso porque vai ser pior. Então, a gente abaixa a poeira e... Volta a Deixa os conversar nervos depois. Isso, passar, e né? tudo consegue voltar. O calor do momento passa, acalma e depois conversa com sabedoria, conversa com entendimento, né? Quando a gente fala desse segredo de viver a dois, eu vou botar assim, lá na época dos meus pais. Casava para funcionar. O casal fazia de tudo para funcionar. Trabalhava junto, somava junto. Era uma coisa que tinha esse princípio. Hoje em dia, essa galera mais jovem que está casando, casa e diz, se não der certo, a gente separa. Ô Magali, é por isso que daí eu pergunto, eu fico abafada com isso, sabe? Porque as pessoas já casam pra não dar certo. Então tá, Se vamos não casar. der certo, Se não der certo, separa. Então o que você tá programando? Tá, mas Tá programando pra separar. cadê o envolvimento de tentar fazer dar certo? É isso. Aí eu pergunto assim, aonde foi que se perdeu o comprometimento que os nossos avós, os nossos pais tinham? Casar é pra todo sempre. É pra sempre. Não é pra ter plano B pra sair. Testar. É pra Não fazer se testa dar- casando, né? Não, é pra fazer dar certo. Até de novo, porque são duas pessoas completamente diferentes, não vai ser fácil. Mas não é fácil pra ninguém. Ficar sozinho é fácil? Não é também. Não. Então não tem almoço grátis pra ninguém. Não tem. Não tem A ninguém gente que sofre mais e menos, né? Todo mundo não- sofre Eu vou igual, colocar né? aqui, Não nem sei tem se... uma vida facinho. Não. Eu até vou colocar aqui, não sei se a minha mãe tá ouvindo, se eu vou poder... Mãe, desculpa se eu não pudesse compartilhar a história. Bora. Mas, nós falando, não quero, né, de forma alguma falar do seu divórcio, ou Não, até que não porque poderia assim, ter acontecido. pode cada acontecer, um- né? Isso, porque esses dias nós estávamos São duas falando... divorciadas com duas casadas? É isso? Tá E- casada? Isso. eu sou casada. Nós duas Fechou, aqui, vocês fechou duas a lá. isso, Equilibrado. Tá equilibrado o negócio. Nós estávamos falando, às vezes, dos jovens, né? De não conseguir lidar com os conflitos diário do casamento. A minha mãe conta, minha mãe deve ter, não sei, uns 45 anos de casado. Ela conta que ela esperava o meu pai, e dificuldade financeira, por exemplo, esperava o meu pai chegar do trabalho para trazer o azeite para fazer a comida, por exemplo. Hoje em dia, se um casal passa por isso, já se separa porque não quer passar dificuldade financeira. Tá muito intolerável, né? Isso, essa é a palavra correta, tá muito É intolerável. que hoje é a geração do troca. Isso. Esse microfone estragou, troca. Eu não sei o que, troca. Tudo troca. E antes, na geração dos nossos Consertava. pais, era conserta. É, bem Esse isso microfone mesmo. falhou, isso daqui, vou consertar. Vou abrir pra ver o que aconteceu. Conserta. E hoje todo mundo quer trocar. Meu Deus, a gente troca um objeto que tá na prateleira do mercado. Não dá pra trocar o amor, não dá pra trocar o filho, não dá pra trocar o companheiro. É lutar. As tensões vão acontecer sempre. Solteira ou casada, ou divorciada, não importa. As viúvas, eu tenho muita cliente viúva que quer muito casar. Quer muito ter um companheiro de volta. Eu tô separada, mas eu quero. Viu? É isso. Eu não sei se eu quero casar de casar, mas eu quero ter um namorado. Isso eu sei que eu quero. Quero ter alguém pra compartilhar. Por favor. Então vai lá que eu vou te ajudar. Vamos lá, Cássia. Até essa questão do filho que tu falou, o meu caso é o contrário. E não é porque qualquer um, né? Eu sempre quis ter. É? Sempre. Eu Aham. lembro certinho. A Sofia tinha 4 anos, eu falei assim, eu quero ter outro, eu quero ter um menino, e um casal, não sei o quê. E ele sempre, não, e é só um, e não sei o quê. E isso sempre foi uma dor pra mim, assim, porque eu sempre quis muito, né? E é engraçado como, às vezes, muito de criação, tipo, não, vou ter vou dar o melhor pra essa uma, e o outro lado, então isso também Sabe não que deixa a de- Elisete no início estava falando sobre quando tu começar o casamento, tu ter a conversa de saber o que o casal quer junto. Eu acho. Porque tu sabe Tem que que é um alinhar. assunto de que se tu tá namorando, já perguntar quantos filhos tu queres ter? Já tá pensando em ter filho? Não. Eu quero ver se é a mesma coisa que eu Exato. penso. Tu sabias que eu Tu tenho queres uma... quantos filhos? Eu quero tanto. Eu Vai dar tenho uma certo ou amiga não vai? minha que ela não quer ter filho. E ela tá num namoro que tá ficando sério. Eu falei, tu já sentou pra falar com fulano que Isso tu aí. não quer ter filho? Isso aí. Não, eu falei, então tu precisa. Porque ele tem que E olhar depois- pra ti e falar assim, isso. mas eu não abro a mão de ter filho. Ok. Vocês vão brigar a vida inteira. A vida Exato. inteira. Tá, então eu vou pensar se eu quero. Eu vou falar. A minha irmã foi isso. Ela não queria ter filho. Quando começou a ficar sério, ela falou: eu não tenho vontade de ter filho. E ele olhou pra ela e falou: tá bom,
Então, para mim, vai funcionar dessa forma. Fechou. Mas eles negociaram Precisa antes. ter um entendimento. Tem que ter. Não dá pra ir no oba-oba e depois lá na frente falar assim, ó, É. não gosto de tal coisa. Ou senão a culpa é tua porque não quis me dar. Exatamente. É, Aí exato. fica esse jogo, né? Isso, de cobrança. Vamos fazer o seguinte, primeiro bloco de intervalo. Eu tenho uma ouvinte que tá aqui dando um oi pra nós. A Núbia Monteiro disse que está ligadinha aqui no programa. Ai, que joia. Então, beijo pra Núbia. Eu vou pro intervalo. Eu volto e aí eu vou botar na nossa na pauta do mais. Tá. Dessa galera mais velha que tá casada há tanto tempo. Como é que é essas crises de relacionamento? É sempre o mesmo tipo de crise nos casais? Ou nós que estamos aí vivendo 25, 30 anos, 40 anos casados, as dores ou os perrengues são diferentes? E qual é os segredinhos, as artimanhas que a gente pode fazer para poder facilitar e deixar a nossa vida mais leve quando decidimos que amamos aquela pessoa e não queremos ficar sem ela, mas não tá funcionando do jeito que tá? Tem Vamos jeito? contar os segredos. Tem jeito. Então a gente já volta. Estamos voltando com o programa mais diretamente da sua rádio, Som Maior FM 100.7. Vem pra cá, participa com a gente pelo nosso WhatsApp 3431 5150. Hoje nós estamos falando de qual é o segredo para manter um relacionamento, um casamento forte e duradouro. Mas nós também estamos trazendo uma outra realidade, quando esse casamento realmente não consegue mais sobreviver e vem aí a separação. Então, comigo estão elas, né? A Elisete Mendes, que é terapeuta, a Letícia Olivo, que é empreendedora, e a Simone Cardoso da Luz Correia, que trabalhou 12 anos no cenário financeiro e hoje abriu mão disso e está cuidando apenas do baby. Quando a gente fala desse processo, fomos para o intervalo falando o seguinte, que na época dos nossos pais casava-se para dar certo. Hoje, se não der certo, separa, tá tudo bem. A essência do casamento meio que se perdeu nesse processo. Na galera dos 50 mais, Elisete, são sempre os mesmos tipos de dores, porque convive há mais tempo, tem mais desgaste, tem mais algum tipo de decepção. Como é que é para nós dos 50 mais? Então, para os 50 mais e para aqueles que estão trilhando aí, uma coisa é base. O diálogo, de novo, né? Porque ele é a essência para fazer funcionar. E depois, com o tempo do casamento, eu digo assim, ó, pode ficar muito melhor do que foi no início do casamento. Aí, às vezes, as pessoas me perguntam assim, mas como que depois de tanto tempo já cai na rotina, já começa a desgastar? Por quê? Como que pode ser melhor? Pode ser melhor porque daí você já conhece aquela pessoa só de olhar nos olhos. A gente olha e já sabe que a pessoa não gostou. Então, a gente vai criando habilidades e músculos para fazer aquilo continuar funcionando. Não é na força que a gente vai fazer o nosso casamento funcionar, não é. É no jogo de cintura, na resiliência, né? Ser resiliente, no calor do momento, saber a hora de calar e saber a hora de falar. Porque tem um momento para tudo. Se eu for falar de verdade o que eu penso na hora da briga, não sei vocês, mas aqui dentro de mim também tem um vulcão que às vezes quer entrar em erupção. Mas tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, a gente tem que saber a hora de falar e a hora de calar. E quando eu quero alguma coisa, não é falar de qualquer forma, porque não é o que você fala, é como você vai falar. Escuta aqui, não quero mais ter filho e tá acabado. Né? Imagina a Simone falando assim pro marido dela, não quero mais ter filho e tá acabado. Engole e sossega, porque vai ser assim e pronto. Ou... como será? Será que ela estaria casada até hoje? Estaria? Sim. Se fosse tão firme assim? É. Não, então tá, peraí. Vamos ver o que tá acontecendo. Eu vou olhar, vou pensar. Às vezes aquele sinal, sabe? Eu digo que a minha grande virada de chave no meu casamento foi quando meu marido uma vez falou sério comigo e eu quis entrar no embate e dizer que não era verdade. Ele falou assim, ó, desde a hora que você entra dentro de casa até a hora que vai dormir, você reclama. Você só reclama. Ah, não é? E aí eu queria entrar no embate e dizer por que isso não era verdade.
Porque isso era lá no começo do nosso casamento. Porque daí ele deixava a roupa jogada. Eu era extremamente Porque a organizada. culpa era dele. A culpa era dele. Era sapato jogado num lado, a roupa A no gente sofá, já entra na roupa porta no tropeçando banheiro, no roupa sapato. no outro. Era tudo jogado, tudo bagunçado. Eu trabalhava de Toalha das 7 molhada às em cima da 7. cama. Não é assim? Eu trabalhava das 7 às 7, chegava em casa, era Ainda tinha tudo que arrumar. bagunçado, tinha que arrumar tudo. Quem de nós não tem isso no nosso dia a dia? O que mata um casamento são as pequenas coisas e não é uma coisa grandona. É verdade. Um casamento vai começar a acabar sempre um ano, no mínimo um ano antes. E ele não acabou agora porque a gente divorciou. Ele começou a acabar um ano atrás. Porque foram as pequenas coisas que a gente deixou de ajustar. Quando ele falou isso pra mim, o meu sistema de alerta ligou. Aí eu fiquei pensando assim, ó, será que eu sou reclamona mesmo? Será que eu sou essa resmungona mesmo? E eu me lembro que eu saí da cozinha e fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, tinha mais roupa jogada, tinha mais coisa fora do lugar. E chegando lá, eu já queria falar de novo. Eu ia abrir minha boca pra reclamar de novo. E aí eu percebi, será que ele tem razão? E aí então eu primeiro parei pra olhar pra mim. Quando a gente quer salvar o nosso casamento, aquela pergunta que vocês fizeram, eu disse que eu recebo quase todo dia, por que que ele não vem se tratar? Por que que ele não vem numa terapia? Mas a terapia começa em nós. Eu digo sempre que o primeiro que acorda, aquele que primeiro acordou, salva a casa. Então, se talvez eu acordei... E tem isso muito para nós, as mulheres, né? Para mim enxergar, porque a mulher é muito buscadora. Mas é a mulher que recebeu de Deus sabedoria. Quem tem uma porção a mais de sabedoria somos nós. Desculpa aí os meninos. A mulher, ela tem que ser sábia, ela tem que ter esse entendimento. É aquilo que nos é cabido, é a sabedoria. Deus derramou um pote de sabedoria quando nos fez. E aí a gente é aquela opositora idônea. Mas por que opositora? Porque a gente vai lá se opor em algumas coisas com sabedoria para que o nosso casamento ande em harmonia. Então a gente não vai se opor porque eu tô certa. Não. Eu prefiro ter paz do que tá certa. Porém, eu preciso levar essa paz pro meu casamento. E se eu não vestir uma postura de sabedoria e levar isso pro meu casamento, não vai funcionar. Então, pode ficar muito melhor do que o início do casamento? Pode, o meu é prova viva disso. Não sou perfeita e nós estamos longe de ser perfeito. Mas hoje a gente só se olha, a gente sabe o que um gostou e o que o outro não gostou. E devagarzinho a gente fala, tá bom, olha aqui. Sábado aconteceu um episódio desse lá em casa. Eu falei uma coisa, ele não gostou, ficou chateado. Ele fez um bico desse tamanho que ele sempre faz, quando ele tá brabo. Ele disse, eu vou descer e vou limpar a piscina. Eu disse, mas o que aconteceu? Não quero falar. O que aconteceu? Conta pra mim. Não vou falar, é melhor não falar. O homem geralmente não quer falar. E aí você espera ele respirar um pouquinho, abaixar um pouquinho os nervos. Amor, o que foi? Se você não falar, como que a gente pode ajustar? Vamos conversar? O que aconteceu? E aí ele falou, eu programei isso. E aí você programou isso, outro? Verdade, você tem razão. Então pronto, a gente vai deixar, vamos ficar nós dois aqui, fazer a nossa programação e todas as outras 2 programações que não foram feitas, beleza, tá, deixa de lado e a gente se organiza aqui, pode ser? Aí ele, tá. E não me deu muita bola. Eu fui fazer as coisas, continuei tratando ele com carinho, com respeito. Daqui a pouco ele voltou, já tinha beijinho, já colheu uma laranja nova, trouxe isso aqui pra ti e passou. Então, é a sabedoria da postura e uma palavra de postura, assim, amorosa. Porque não adianta eu dizer assim, ficou brabo? Então eu vou fazer o que eu quero e tá acabado. É que a forma de falar muda tudo, né? A forma que tu fala, né? Se tu chega explosiva, tu vai ter explosão, né? E se às vezes tu chega... Não é que vai ser sempre assim, né? Mas tu tentar saber, às vezes, chegar... Vai ter um momento de firmeza, mas a maioria deles precisa ser de sabedoria, relevância. Calma, respira. Pera, respira um pouquinho... Deixa o oxigênio. Mais um pouquinho. Assim, tem uma técnica que ninguém pega esse pote de sabedoria que Deus nos deu e respira. Eu digo assim que tem uma técnica que ninguém ensina, mas que funciona. Ensina. E que ninguém dá valor, porque é muito simples. Mas aquilo que é simples funciona. O nosso cérebro, para ele pensar de forma clara, ele precisa ter muito oxigênio.
Respirar. E na hora do calor do momento, a gente quer respirar? Conta pra mim. Não, prende Chega a prender. Nem respira. Tanto que nem respira. É capaz a gente falar por 2 horas e no final dizer assim, ó, eu não vou falar mais nada. E depois dizer assim, ó, pronto, desabafei. E aí você tá leve, porque desabafou, jogou todo o lixo em cima do outro, e o outro tá super mal e você quer que dê certo. Não vai dar certo. Então a técnica é 3, no mínimo 3. Respiração bem profunda, mas não é respiração assim, ó. Respira pelo nariz, solta pelo nariz. A respiração rápida, ela é ansiosa. Crise de ansiedade, crise de pânico, ela é parada e cortada com a nossa respiração longa e profunda. Então você vai inspirar pelo nariz, ó, técnica, pega aí, gente. Inspira pelo nariz bem forte. Segura o ar 1 ou 2 segundos, pelo menos 2. Se você conseguir 3, segura. E depois solta pela boca, como se você soprasse num canudinho. Soprando num canudinho, devagarzinho, até esvaziar todo o pulmão. Faz força para jogar todo o ar fora. Faz isso 3 vezes no mínimo. Acabou a crise de ansiedade. Não vai ter crise de pânico e a tua língua vai ficar dentro da boca para pensar com sabedoria, para conversar com o esposo. Ai, Lisete, mas eu entontei. Entontou porque não tinha oxigênio suficiente no cérebro. Quando você recebeu muito oxigênio, o cérebro entonta. Mas é só um segundinho, ele volta ao normal. Mas você pensou com clareza, você tem uma palavra de sabedoria ou a boca fechada de sabedoria. Pra falar na hora que os ânimos Jacaré não entrou no céu porque tinha boca grande, já diz os ditados. Exato. Os budistas fazem isso. No meio de uma conversa, eles param, respiram e voltam a falar. Exatamente para ter esse controle da respiração, que é fundamental. Mas percebeu que roda e cai no diálogo? Cai. Cai no diálogo, Tá, não então adianta. vou botar uma lenha, tá? Bota. Cai no diálogo. Ah, mas 80% do relacionamento é sexo. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso? Principalmente para os meninos, Sim. né? Que pensam muito mais em sexo do que as meninas. Como é que lidamos com esse sexo? Eu digo assim, Porque ó, sexo é saudável. mas Sexo é bom. É óbvio. O casamento que não tem sexo já terminou. Se não tem sexo, não é casamento saudável. Eu digo que Deus, na sua infinita sabedoria, ele deu o sexo como plus pra gente. E ainda o plus em cima do plus é o prazer. Então a gente veio pra sentir prazer, ambos. E para as mulheres que estão ouvindo, principalmente, se você não tem prazer, alguma coisa tá errado. Exatamente. Porque a mulher tem que sentir prazer. O sexo, ele é essencial no casamento. E é bíblico. Se você quiser, procura que tá na Bíblia. O sexo é para o casal. Quem não se relaciona, não vive a sua sexualidade no casamento, o casamento já acabou. Daqui a pouco eles estão dormindo cada um numa cama separada. Eu recebi uma pessoa que disse assim, a gente faz sexo a cada 6 meses. A outra, eu tive sexo há 1 ano atrás. Meu Deus. Isso não é casamento. E aí, quando você investiga um pouquinho mais, tem várias outras coisas. Aí já dorme em cama separada, um dorme com o filho, outro dorme com a filha. A intimidade acabou. Então, a intimidade no casal, ela é essencial. Porque quando acabou a intimidade, você pode perceber, não olha mais nos olhos. Não beija mais na boca. Quando Beijo acabou, na testa. Acabou. pode ser respeitoso em público, beijinho na isso. testa. Não, mas nem dá na bochecha. uma bochechinha. Beijo na testa, a gente beija isso, mãe, pai. sim, É beijo sim. de pai e mãe. Não é uma coisa meio estranha. O Olha, ó. casal tem que ter beijo de língua. E beijar é tão bom, gente. Bom, beijo aqui, esquenta lá. Exatamente. Tem que É automático. É automático. Acabou, parou de esquentar, o negócio tá feio. E aí a gente vai voltar pra onde? Pra conversar. Escuta aqui, ó, tá mais devagarzinho. A mulher, quando vai entrando na menopausa, vai ficando um pouquinho mais devagar, a gente vai entendendo os hormônios. Senta pra conversar com o companheiro. Olha aqui, eu tô com um pouquinho menos de libido. Vamos prolongar as preliminares, os carinhos. Vamos fazer uma coisinha diferente, Coisinha né? Botar uma diferente, pimentinha claro. nesse molho. Vamos num lugar diferente, vamos Isso. dar uma saída, vamos fazer alguma coisa pra esquentar, trazer de novo esse calor no corpo. Precisa. E às vezes a mulher pensa assim, ó, esse é um pensamento muito da mulher e que a gente precisa desconstruir.
Ai, mas eu não tenho vontade de fazer sexo. Ai, amiga, se deixar pela nossa vontade, vai passar o ano inteiro. Se der vontade uma vez, olha lá. Aí, coitado dos maridos, né? Aí, onde que vai parar o casamento? Acabou também. A gente precisa ter prazer, mas a gente precisa ser estimulada. Atenção, meninos! O Atenção! homem é diferente. O homem pensou, esquentou. Exatamente. A mulher não. A mulher precisa pensar, precisa ser acariciada, esfregadinha, mexer nos bons lugares. E a mulher precisa dizer, amor, mais pra direita, mais pra esquerda, mais pra baixo, pra cima. Tem que dar o lugar. Aonde sente mais. Porque a gente sabe do toque do nosso corpo. Eles não têm bola de cristal pra adivinhar. Fato. E aí a gente precisa entender que o nosso corpo precisa ser desmistificado para ter esse prazer. E aí ele vai fazer, a gente vai gostar mais. E depois, quando tá bem bom, pensa assim, porque eu não fiz antes. Não é? E assim, já tem uma pesquisa que fala, quanto mais sexo a gente faz, mais a gente quer. Então, meninas e meninos, os companheiros, né? Quem transa não incomoda ninguém, é mais feliz. A pele fica bonita, o cabelo fica bonito, a gente sorri à toa. Ninguém feliz não incomoda. Feliz não incomoda. Pega uma pessoa muito mal-humorada, falta sexo nessa vida. Tem até brincadeira, pode ver que... Não ganhou. Que não tá transando, gente. Não ganhou hoje. Eu lembro que, bem das antigas, eu trabalhava numa empresa, quando o patrão chegava bravo, aí todo mundo olhava e dizia assim, ele não ganhou. Eu tenho uma história de uma conhecida que ela tava nessa, assim. Procurou uma terapeuta. Eu amo meu marido, ele me ama, mas o nosso sexo não tá legal, não sei o que. Daí, então vamos conversar, conta pra ele, vocês têm que ter um diálogo. Mas quem sabe vamos fazer alguma coisinha diferente, a terapeuta. O que ela fez? Ela pegou, eu achei o máximo isso. Ela pegou e ele ia trabalhar todo dia, ela botou uma calcinha dentro da pasta dele. Quando ele chegou no escritório, que ele foi abrir a pasta, ele viu essa calcinha. Pergunta como é que ele ficou o dia inteiro. Logo vai embora. Logo vai embora. E daí, meu amor, não sei o quê. E nananã. Ela foi estimulada porque ele ficou o dia inteiro olhando pra aquele presente, pra aquele mimo, pensando assim, hoje à noite daí vai ele ter. fica também estimulando ela, assim, meu amor. Aí ele foi não vejo a hora de estar contigo. Ela foi sendo trabalhada, estimulada. Isso, é que o estímulo Então, não é só tocar. Como que ela? Uma vez por semana, ele nunca sabe quando ele recebe um miminho na pasta. Eu sei que naquele dia vai ser tudo maravilhoso. Ai, que legal. Então, assim, eles criaram até essa logística entre eles. Às vezes ele faz alguma coisa pra ela, às vezes ela faz, mas eles se combinaram. E o Magali, e essa questão também, tipo assim, ó, da mulher às vezes fazer isso, ela entra no clima, porque muitas vezes a gente tá ali na rotina do dia a dia cansada, a gente se estressa com alguma coisa que às vezes o nosso parceiro nem sabe, e às vezes chega na intenção e a gente tá ali com a cabeça, né? A mil. E se a mulher, né, se os dois compartilham, já sabe, né, se começar de manhã, que nem ela fez ali com a calcinha, por exemplo, né? Então ela já estava preparada também pra noite estar nesse clima, né? Porque uma vez eu vi também que o sexo, ele não começa a hora que eles deitam na cama, né? Não. O sexo começa desde a hora do bom dia, do café da manhã e o que acontece durante o dia pra que hoje tem, né? Então, porque tem daí tudo isso. já vai trabalhando Bateu na calor cabeça agora? desse companheiro de o que vai ter, o que é, e homem trabalha com isso na cabeça o tempo todo, né? Então a mulher também já vai se permitindo entrar nesse clima. Eu digo para as minhas clientes assim, ó, o que seria surpreender ele, porque hoje tem o WhatsApp aí na mão, né? Com uma mensagenzinha, você não sabe o que te espera hoje à noite. Nossa, não falou nada, mas já vai criando uma perspectiva. Você não sabe o que Nem te que espera hoje seja à a noite. louça cheia de pia, cheia Mas ele vai pensar em outra coisa. alguma coisa vai ter. Então vai criando um clima. Hoje tem, hein? O que tem? Não falou nada, mas isso já vai criando A criatividade, toda uma perspectiva. O lúdico vai funcionar horrores. Vai funcionar horrores e deixa o querido trabalhar até mais feliz. Deixa ser feliz, né? E aí, quando chega no mais tarde, eu digo assim, lá em casa funciona muito assim, vamos fazer diferente. Vamos de vez em quando criar alguma coisa. E às vezes a gente programar assim, ó, hoje uma filha vai dormir em tal lugar, a outra não vai vir. Vale aí night. a gente, daí a gente já começa assim, aí eu já começo desde de manhã.
a filha tal vai tal coisa. E aí eu já começo a criar. Aí ele assim, tu, hein? Eu não falei nada. Eu não disse nada. Mas a gente começa a criar essa perspectiva. Aí então, é uma delícia, já não dá é? Nossa, volta de Joinville, lembra? Tô aqui jantando, tá, mas é a sobremesa. A gente viajou, já começou. Aí o marido assim, vocês já estão vindo, nós viajando uma semana fora. Daí assim, mas eu tava louca pela tua comidinha. Aí eu disse assim, deixa e aí que eu tô botei chegando com a embaixo sobremesa. depois, deixa que eu chego com a sobremesa. É sobre isso. É sobre isso. É uma brincadeira super leve, sadia, e faz com que isso fortaleça o relacionamento. Deixei ela em casa e já chegando. Oi, meu amor, deixa que eu te ajudo com as malas. Vem aqui, Bom, que nós saudade. esperava menos que isso da Elisete, né? Pelo amor de Deus, né, Maga? Temos que aprender, então vem dali, fica a dica. Fica a dica. A Letícia me deixou em casa, a gente foi com o carro dela e ela disse, não, deixa que eu pego a mala, ele já foi receber lá. Já saí, já desci rindo. Pronto, aí ela já saindo, né? Ela ia, funcionou. Vocês estão entendendo como é importante para ter sucesso nesse relacionamento? Se é um casamento de 30 anos, se é um namorido, porque tem muita gente que na casa dos 50 se separou, ficou viúva com 60, 70, mas como nós estamos vivendo melhor, a longevidade está aí acontecendo de uma forma muito positiva, nós queremos ter sim um outro parceiro, uma outra parceira, nós queremos, a nossa vida continua, né? E o sexo faz parte, então namore pelo telefone, faça uma provocação, dê um bom dia diferente, tanto para os homens quanto para as mulheres. A gente precisa botar uma pimentinha nesse molho, engrossar esse molho. Vou pro intervalo? Vou pro intervalo, eu volto. Quando eu voltar, eu quero saber da Simone. Foi difícil abrir mão da carreira para ficar em casa com o filho? Porque para muita mulher é. E aí da Letícia, tá dando conta de filha, correria, leva pra tudo, com teus negócios na empresa, tá se virando nos 30? A gente volta, não sai daí. Estamos voltando com o programa Mais. A palavra de ordem nesse exato momento, depois do intervalo, é surpreenda. Os meninos com as suas atitudes e as meninas também. Mas a gente tem que saber surpreender, fazer uma leitura. A esposa tá chegando mais tarde em casa, tá cansada. Deixa uma coisinha pronta para ela. Ou chegou em casa, a esposa passou o dia inteiro na função da casa, a louça tá suja. Amor, vai tomar um banho, tu já fez a louça? Deixa que eu lavo essa loucinha para ti. Amor, é nesses atos, nesses pequenos detalhes que a vida te surpreende. E aí esse relacionamento ganha outras cores. Claro. Simone, sair da profissão e cuidar de filho mudou muito? Mudou bastante. Desafio? Desafiador, né? Só imagino. Eu tenho uma de 11 anos, a de 11 anos com 5 meses foi pra escola, então eu via a coitadinha só final do dia e final de semana, né? Esse, eu vim hoje pra cá, era 7 horas, ele já tava com um sorriso de bom dia na cara e vida que segue, né? Então é desafiador, né? Nós, mulheres, temos esse... Eu acho que é esse dom de estar cuidando do filho, pensando que eu vou olhar a previsão do tempo para ver se o tempo tá bom para lavar a roupa, porque o Fernando tudo agora ao mesmo tempo. O Fernando tem que viajar quarta-feira, será que as camisas para ele pro cliente tá limpa? Porque então tudo ao mesmo tempo. E assim, eu tenho um pouquinho desse dom de estar aqui, de estar escutando lá se o cara tá na hora de voltar pro ar, se a menina... Então, mulher, amor, bem-vinda ao nosso mundo, entendeu? É isso. Então, a assim, gente dá conta de 50 coisas ao mesmo tempo, não é? Ao mesmo tempo. Foi desafiador em pensar que, assim, agora eu não sou mais a Simone da empresa tal, mas eu sou a Simone da minha família, tu entendeu? E a minha filha de 11 anos disse assim pra minha mãe, tá tão bom tu ir em casa. Cara, aquilo ali acalentou, passou a mão no meu coração e disse, olha, eu tô com uma amiga que eu até poderia ter falado que eu ia estar na rádio hoje. Eu ganhei o Lucas dia 3, ela ganhou dia 2. Ela também decidiu essa semana sair do trabalho porque a menina pegou 2 vezes de bronquiolite. Então ela disse assim, aí eu disse pra ela, o que a gente quer pros nossos filhos? O que é melhor pros nossos filhos? É a gente ter sempre dinheiro para comprar as coisas boas? Ou eu estar em casa presente
e mostrar pra ele o que é o certo, o que não é. Crescendo tem tudo com valores, princípios guiados por você e não pelo estranho lá na rua. Isso. E o primeiro passo, a primeira fala, isso tudo eu não tive da Lívia. Quando eu vi a Lívia fez, eu ganhei vídeos das professoras da Lívia engatinhando. Isso tudo eu tô curtindo com o Lucas. Foi, Maga, foi muito desafiador, mas também foi compensador, sabe? E nós estávamos falando, né? Eu falei aqui agora, antes de começar, que um dia eu cheguei e falei pro Fernando, Fê, hoje eu não fiz nada em casa, olha o estado que tá a casa. Bom, o Lucas tá alimentado, a Lívia voltou da escola. Cara, tá pra mim, tá de banho tomado, sentada. tá ótimo. Tu fez o teu papel, entendeu? Então, assim, o plus, no caso, seria eu conseguir deixar a casa limpa, eu conseguir fazer uma faxina. Fora isso, eu estou ali pra minha casa, sabe? Mas foi uma bem vida desafiador. bem real, né? Tem dias que a gente faz, tem Claro. dias que não dá tempo. Até quando estamos E trabalhando. uma vida real, né? Até quando a gente tá trabalhando, tem dia que tu tem semana que tu diz, hoje eu tinha que fazer tal coisa e não consegui. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Segue a vida. Segue a vida. Né? E assim a gente vai. Letícia, deu conta? Tá dando conta? Então, Porque na a gente medida precisa- do possível, né? Porque não adianta a gente, né, criar um... Não, ó, essa história que a gente é Mulher Maravilha, eu tô abolindo isso da minha vida. Não somos Mulheres Maravilhas. Até porque a Podemos gente falhar e não dar sobrecarrega, conta né? de tudo. É, isso mesmo. Então, às vezes a gente dá conta daquilo que é possível. Não, mas assim, brincadeiras à parte, né? Assim, na medida do possível, eu acho que eu tô indo bem, assim, né? Tô cuidando... Eu separo amanhã pra cuidar da minha filha, porque ela, além de tudo, ela tem dislexia, né? Então, ela faz fonopedagoga, ela vai no Marista no reforço, tem as dificuldades dela, faz aula particular. Então, amanhã, sim, é sempre na função, né? E à tarde eu desligo tudo, né? Tento deixar as coisas prontas até meio-dia e daí vou, né? Pra empresa ali do pai, do financeiro, vou cuidar das minhas coisas, das joias, né? E tá sempre faltando tempo. A verdade é que, né, o dia nunca é o suficiente pra resolver tudo, né? Mulher Maravilha. Mas é verdade. Daí às vezes vem uma amiguinha, a gente vai na padaria e tem que estar pensando, além de estar trabalhando, tem que pensar, e a hora que chegar, vai comer o quê? Vou ali na padaria, comprar um negocinho, a hora que chegar, ela tem a tarefa dela, então é de manhã na função dela, à tarde na minha e à noite na dela. E na minha também, né? Questão de janta e tudo. Mas assim, eu tô dando conta. Na minha realidade, assim, eu sinto que eu tô dando conta. É que na realidade a gente dá conta. É possível. As coisas são possíveis. Né? Quando tu enfrenta e diz assim, vou dar conta, a gente dá conta. É porque daí nós sempre queremos mais. A gente sempre quer se que a cobrar gente se mais. cobra muito, Nós temos né? que largar um pouco Do chicote. do chicote, né? E tá tudo bem o que a gente conseguiu fazer durante o dia. Isso, E o sabe que- que muitas e- vezes eu também chego assim, meu Deus, às vezes eu podia ter feito mais. Só porque tu já fez bastante coisa, sabe? Mas a pergunta é, o que é dar conta? Exatamente. Defina dar conta. Porque fica subjetivo e aí a gente fica se cobrando de algo que eu tô criando. Mas eu já fiz Isso. tantas outras coisas. Fato. Às vezes eu faço uma listinha, até a Dani, a minha secretária ali, eu disse assim, eu vou botar no papel, porque às vezes a gente coloca no papel, tá aqui, ó, isso, e aí a gente consegue entender, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu já fiz. Quando fica na nossa cabeça, ele fica subjetivo. A gente não tem como mensurar o que é subjetivo. Quando a gente coloca, às vezes, no papel, ou mesmo quem tem a planilha do Excel, vai dando um ok nas coisinhas, né? E ok. A gente faz isso, às vezes, pro trabalho. Por que a gente não faz isso pra casa? Sabe Hoje que eu tenho que comecei lavar também- roupa, hoje eu tenho que, sei lá, tirar roupa de cama, né? Porque é aquela vida bem real de toda mulher. Hoje eu vou sentar para ensinar a filha na prova que ela vai ter. Então, eu fiz um checklist do dia. Eu fiz as coisinhas do checklist que era importante. Porque as coisas só se tornam urgentes quando a gente deixou de fazer quando ela era importante. Olha só, João Vitor faz uma pergunta pra Elisete. Achei massa a pergunta dele. Se o casamento fosse um aplicativo, qual seria a atualização mais urgente que os casais de hoje deveriam instalar? Ai, Uau! Não é? Andou bem! Essa é pra Elisete, realmente, hein? Mas olha só, nenhum segredo aqui. Vamos voltar para boa conversa. Uma postura de conversa madura de dois adultos. Esse é o aplicativo que indispensavelmente precisa ter. Tem uma cliente que diz assim, mas eu não consigo conversar. Então, você não vai conseguir ter uma boa relação no casamento. E por mais que tenha aquelas conversas, sabe, desafiadoras, aquelas conversas mais difíceis, a gente precisa ter conversas difíceis, mas como dois adultos. E às vezes, quando a gente vai falar qualquer coisa, a gente pode se perguntar assim, antes de abrir a boca,
o meu adulto falaria sobre isso? Ou é a minha criança que quer falar sobre isso? Porque se é sobre ego, alguma coisa que eu só quero ter razão sem me questionar, é o meu ego falando. Então vamos baixar no aplicativo Diálogo. Diálogo, com boa conversa. Marina Alves pergunta para Simone, o que mais te surpreendeu emocionalmente nessa mudança de rotina do mercado de trabalho para cuidar de filhos? Sabe que foi muito autoconhecimento, sabe? Porque eu sou muito movido pelo... Eu tenho que ter algo pra mim estar seguro, né? Tem que ser algo que eu tenha que pegar pra mim ficar seguro. E ter um bebê, tu sabe que tu não tem segurança. Hoje meu bebê, de madrugada, caiu da cama, bateu com a testa no chão. Tava contando agora pra Elisete. Então, tudo é desafiador, né? Então, assim, a gente lidar com a emoção e dizer que, assim, ó, ok... A Simone agora não trabalha mais fora. Respira 3 vezes. Respira 3 vezes. E todos os desafios que agora é estar em casa e também ser importante, porque nós mulheres temos já que nós temos que trabalhar, temos que ter o nosso dinheiro, temos que ter as nossas responsabilidades. E tudo bem se a minha responsabilidade foi cuidar da casa, foi cuidar da minha família. Então, é desafiador eu ter esse conhecimento de, tipo assim, ó, tá tudo bem que agora a minha profissão é cuidar da minha família. Que é o bem mais precioso Sim, que você tem, né? Concordo. Uma vez eu ouvi isso, o dia que você não for mais necessária, vão dar um chutão na tua bunda e a única coisa que vai te restar é a tua família. A Núria Monteiro diz o seguinte, ó, tá bom, depois de fazer algo para apimentar o sexo, deu certo, foi maravilhoso naquele momento. Mas e depois de tudo, foi pro sofá assistir televisão. E aí? Aí são homens, né? O homem tem duas grandes caixas, é a do sexo e a do nada. Né? Então, às vezes, tenha, né, aquele tempo com ele ali pós-sexo, mesmo que seja, sei lá, 10 minutos, 5 minutos depois do sexo, depois deixa ele entrar na caixa do nada. Às vezes eu passo na frente da televisão e o meu tá lá, aí eu digo assim, o que você tá assistindo? Nada. O que você tá vendo? Nada. Tá, mas você tá com a televisão ligada? Mas não tô fazendo nada. Entendeu? Então eles têm duas grandes caixas, do sexo e a do nada. E aí, depois das funções cumpridas, deixa eles na caixa do Núria, nada, tá tudo bem. Se botou pimenta no molho e esse molho ficou bom, tá tudo certo. Tá Se lambuza no molho... lambuzou. E daí depois ele voltou pro sofá, vai pro teu banho, toma um banho, passa um óleo, cheirosa, e diz assim, ai, que bom que a gente namorou e foi tudo ótimo. Isso aí. Ô, Letícia, sabe que o meu celular não é o da Som Maior, mas também tem gente na escuta. Eu tenho um sobrinho que se separou e ele mandou assim, ó, queria ser igual a Letícia, ter um relacionamento saudável com a ex. Ele teve bastante dificuldade até na questão da guarda do filho, né? Então, realmente, serviu de exemplo, Letícia. Mas realmente, assim, ó, eu fico impressionada, porque assim, ó, até esse final de semana a gente tava no rodeio em Siderópolis e a gente ficou sábado e domingo juntos. Eu até brincava assim, gente, as pessoas olham, ninguém deve estar entendendo nada. E a Sofia ali com nós, a Sofia ganhou um cavalo até, né? E a gente ali na função desse cavalo e tudo pra ela ficar feliz e ali, tipo, bem... E tá tudo bem? Olha, que lindo, né? Isso Mas é muito possível. importante. Mas tem que ter muito amadurecimento através da Elisete, um segredinho. Elisete, Matheus, é a Elisete que salvou a Letícia. Matheus, E às vezes, até eu digo assim, se vocês não se dão bem, não custa tentar ver o que tá dando choque ali, e já que ele tem mais esse discernimento, às vezes, tipo assim, o que eu posso fazer pra, às vezes, não dar a lenha pra fogueira, né? Não dar a lenha pra esse fogo não alimentar, sempre né? aceso, Isso, né? Pra não apagar fogo com gasolina, porque tem gente que faz isso, né? Porque é muito importante pra quem tem filho, é muito importante, né? Porque isso reflete muito na vida deles, Na né? vida adulta do filho vai refletir lá na frente essa harmonia entre o casal que separou, mas os pais não se separaram dos filhos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Matheus, leva tua ex, quem sabe conversa, chama pra uma terapia pra vocês entenderem o processo. E aí, de novo, maturidade. Deixa o meu contato no final e pode chegar aqui. Então, assim, é o final, porque nós acabamos, são 11 da manhã. Ai, gente, delícia. Então, quem quiser, posso dar? Pode. Pode entrar em contato com o meu WhatsApp, né? 48 99122 8108. Tem a rede social? É @Elisete, o meu Elisete é com S, Mendes Oficial.
Aí você pode entrar em contato comigo. @Elisete Mendes Oficial. Elisete com S. Isso. Bora lá, gente. Sigam essa mulher. Ela faz a gente ter filho. Ó, o Fernando gosta muito dela, né, Elisete? E ele nem veio pra terapia. Ele veio pra terapia. Simone, obrigada. Foi um prazer te receber. Eu que agradeço, Maga. Foi muito bom estar aqui, conhecer o estúdio. Nunca tinha vindo no estúdio, por sinal. A Elisete, quando me convidou, eu disse, não tem como deixar de fora, pois foi muito especial. E a gente diz hoje que a terapia, ela ajuda muitos traumas, resolver muitos traumas na vida da gente. E quando a gente consegue resolver trauma, a vida segue, Verdade. É melhor Fico do que muito jogar feliz. pra baixo do tapete. De novo. Melhor do que jogar pra baixo do A tapete. maturidade, que falamos tanto sobre maturidade, olhe pra você, Isso. olhe pra sua dor, não fuja da sua dor. importante. Enfrente, vá pra terapia, faça, porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás do próprio prejuízo, rabo. isso mesmo. E aí a coisa não flui, não evolui, em todos os sentidos. Financeiro, profissional, emocional, porque daí a gente tá saturado de coisas Sim. que não Não estão sendo... consegue ver com clareza. Não consegue ver com Uhum. clareza. É que daí a gente faz a terapia pra lidar com quem não faz terapia, né? Boa, Letícia. A gente tem que fazer terapia pra lidar com quem não faz, gente. Façam terapia. Letícia, obrigada. Foi um prazer te receber. A Letícia é linda, né? Linda. Parece uma Barbie. Uma Barbie, linda. Muito obrigada. Foi um prazer te receber, tá? Obrigada, E Maga, parabéns um prazer aí também. por essa atitude de ter um relacionamento super tranquilo com o ex-marido, porque eu acho que é sobre isso também, né? O casamento é bom, mas quando infelizmente não dá certo e que precisa ter uma ruptura, que essa ruptura seja feita de uma forma leve e que Responsável, né? exista um relacionamento, porque exatamente como a Letícia e eu, o Henrico vai existir pro resto das nossas vidas. E E foi ele uma é meu história, filho e filho do Max. Então que a gente possa ter uma convivência boa, porque a gente vai conviver a vida inteira. Nós temos um isso filho aí. em comum. E foi uma história, não se apaga o que viveu, Exatamente. né? Não tem como tu passar uma borracha, né? Teve momentos ruins, mas teve momentos Sim. ótimos, né? Então, E vou deixar um beijo pro meu excelentíssimo esposo, porque ele também se permitiu viver essa jornada junto Verdade. comigo. A gente tem 25 anos de casado e é também graças à paciência dele que a gente tá junto aqui hoje. Ó a sobremesa, ó a sobremesa. Beijo pro Fernando também, porque pensa no homem que teve paciência. gente, é sobre isso. E vocês querem mandar um beijo pra quem? Com essa emoção toda que a gente tá vivendo aqui no Mais. Então, posso dar uma dica? Manda uma mensagem pelo WhatsApp pra esposa, pro marido. Começa a botar uma pimentinha no molho já na segunda-feira. Vai lá calorar a relação. Depois vocês me dizem se foi bom ou não foi, porque é sobre isso. A gente tem que viver bons momentos. A vida passa muito rápido. E como diz um amigo meu, Paulinho Vargas, não é que a gente, é mais um dia. Não, nós temos um dia a menos. A menos. Verdade. Então vamos vivê-los com sabedoria e com bastante alegria no coração. Meninas, foi um prazer mais uma vez. beijo, Obrigada. prazer. Beijo. A Dani? A Dani. Obrigada, Dani. A Dani tá lá fazendo todas as imagens. O programa Mais de hoje está chegando ao final. Amanhã eu estou de volta. Agora tem encontro com o Everaldo João. E eu fui. Tchau.